Personagem de hoje, José. Sabe me dizer quem foi José na Bíblia? Eu tô ocupada. José foi filho de Jacó, né? Filho amado, né? O filho da velhice dele. E ele foi muito perseguido, né? Pelos irmãos, pelo fato do pai amar ele mais do que os irmãos. É uma história muito linda. Ele foi muito perseguido, mas ele teve a vitória, né? Que ele passou a ser governador do Egito. Eu sei, mas como é que eu vou te falar? Como é que eu vou falar? Quem foi José? José foi um discípulo, né? Um discípulo. Gente, eu tô com vergonha. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos ao faraó e depois veio a ser o chanceler do Egito antigo. Não me lembro de qual reinado, de qual dos faraós, mas esse foi o segundo personagem marcante da Bíblia. José do Egito, né? Todo mundo sabe, né? A história de José, né? Que ele tinha um sonho, né? Na Bíblia fala que os irmãos dele tentou matar ele e Deus ele transformou ele no grande governador do Egito, né? Não sei te falar. Aquele que foi vendido, e depois Deus o honrou, e aí ele foi governador do Egito, né? Isso aí é tranquilo. Nós vamos falar hoje sobre José, o José do Egito, que nós conhecemos tanto como uma tipologia do que seria o nosso Cristo. Nós vemos ali José como sendo descobridor ali, ele tem o seu nome significado descobridor das coisas ocultas. Olha que interessante. José desde pequeno, desde a sua primícia ali dos tempos, ele vê que ele tem um dom, Deus tinha dado a ele o dom de interpretar sonhos. Ele, ao interpretar um sonho e definir isso para o seu pai e para a sua família, ele tem agora o ódio dos seus irmãos, sendo aquele que era preferido de seu pai. Ele é vendido como escravo para o Egito. Lá ele encontra aquela que seria um destino muito difícil de entender para aquele que achou que seria rei sobre todas as coisas. Mas nós vemos aqui na grande história de José que ele passa por momentos muito difíceis. Ele é julgado pela acusação da mulher de Potifar e preso durante 2 anos naquele cárcere. Ele fica ali oculto naquilo que seria o final da sua história. É tão interessante porque José tinha um espírito de tanta liderança que a palavra nos diz que ele lidera dentro do presídio. Ele se torna um líder daquele presídio, mesmo sendo um presidiário. Olha que interessante. Logo depois nós vemos ele interpretando o sonho do copeiro e daquele servo do faraó. Ao interpretar esse sonho, ele vê como uma esperança o que seria o seu momento de ápice, aquilo que seria a sua libertação do cárcere, mas nada acontece. Nós vemos depois de muito tempo que o copeiro de Faraó, ele lembra de José, ele lembra daquele que seria o interpretador do seu sonho, aquele que seria capaz de dizer ao faraó o que significava aquele tempo, aquelas espigas, aquelas vacas. Olha que interessante. José interpreta o sonho de Faraó e nesse momento o Faraó vê nele uma sabedoria acima de qualquer outro da sua própria corte. José então é colocado no mais alto padrão, ele é colocado como segundo no comando de todo o Egito, só abaixo de Faraó. Nesse momento ele começa a governar sobre todas as coisas, ele começa a governar sobre o povo e nesse tempo em que ele mesmo garante a sobrevivência do Egito durante tanto tempo de fome, os seus irmãos vêm até o Egito para buscar mantimento. Ao conhecer os seus irmãos, num primeiro momento ele pensa em se vingar e logo depois ele tem o seu coração quebrantado. Ele ama os seus irmãos, trazendo seu pai e o seu irmão mais novo para morarem agora no Egito. Ele dá uma das melhores terras do Egito e ele traz agora a salvação para os seus irmãos e para a sua família. Não somente isso, José, ele é aquele que não se esquece das coisas de Deus. Ele tem nos seus últimos dias e o seu pedido único e exclusivo é que os seus ossos possam ser enterrados na terra que Deus prometeu a Abraão, a terra de Canaã. Ele tem a sua grande felicidade em ser agora um proclamador, mesmo no meio da corte do Egito, daquele que seria o Deus Todo-Poderoso. Ninguém naquele tempo
resistia a José porque entendia que Deus estava com ele. Assim como José, nós temos que entender que no nosso tempo hoje, aquilo que Deus nos conferiu de especial, de dom, de talento, é o que nos vai tornar diferente no meio de uma grande multidão. Leia mais sobre José, eu tenho certeza que você vai ficar impactado com a história desse grande homem de Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.